Você já tentou viver algo novo, mas com atitudes antigas? Qual o hábito velho que ainda ocupa espaço dentro de você? Que comportamento antigo impede a tua maturidade espiritual? Por que muitas pessoas rezam, mas continuam vivendo sempre da mesma maneira? Será que Deus não responde a estas orações, ou será que nós ainda não criamos espaço para aquilo que Ele deseja nos oferecer? Você deseja o vinho novo de Deus, mas está com os odres velhos dentro do coração? O Evangelho deste sábado, Jesus nos apresenta um princípio espiritual capaz de transformar a nossa caminhada de fé. Fique comigo, está iniciando o versículo do dia e as sementes espirituais. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando neste sábado mais um versículo do dia e as nossas sementes espirituais. Hoje, sábado, dia 4 de julho, e o Evangelho é deste sábado. A liturgia nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 14 a 17. O texto bíblico nos mostra os discípulos de João Batista questionando Jesus sobre o jejum. Eles dizem: por que nós e os fariseus jejuamos e os discípulos não jejuam? Jesus responde que não podemos chorar enquanto o noivo está na festa. E logo em seguida o mestre lança a grande chave: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos, senão eles se arrebentam e se perdem. O que significa odres? O odre era feito de couro de cabra e quando ficava velho o couro ressecava. Se você coloca um vinho novo ali, o gás fermenta, rompia o couro e o vinho se perdia pelo fato dele estar ressequido. Então eles queriam encaixar Jesus dentro de umas práticas antigas. Será que muitas vezes nós também não desejamos encaixar Jesus dentro de práticas antigas nossas, ou seja, do nosso jeito? Isso se revela um coração preso ao passado. Jesus não veio apenas acrescentar algumas mudanças na nossa vida, ele veio fazer uma vida nova. Por isso que ele diz: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. E aqui o Evangelho ele se conecta perfeitamente com a nossa caminhada prática de mudança. Como eu sempre digo, não dá para viver o novo com atitudes velhas. No Catecismo, no número 1695, diz: a vida nova em Cristo exige uma mudança interior. E o que são os odres velhos? Imagine um guarda-roupa. Você compra as roupas novas, as roupas sempre modernas, mas decide não tirar nenhuma roupa antiga do guarda-roupa e vai colocando as roupas modernas lá dentro. Qual é o resultado? Chega um momento em que não tem mais espaço, não cabe mais roupa nova. É assim que acontece na nossa vida espiritual. Nós queremos receber o perdão de Deus, mas continuamos alimentando os mesmos ressentimentos. Queremos experimentar a paz, mas nós cultivamos a mesma ansiedade. Nós queremos crescer na oração, mas nós não abandonamos as nossas manias. As manias pecaminosas que ocupam todo o nosso coração. Os odres representam o coração humano. Mas o problema é quando o nosso coração se torna fechado, se torna orgulhoso, se torna resistente a mudanças. Talvez hoje o Espírito Santo queira colocar algo novo dentro de você, uma nova forma de rezar, uma reconciliação antiga, uma mudança dentro da família através de você, te dar uma coragem que você não tem. Mas existe uma pergunta muito importante:
o que precisa sair da tua vida para que Deus coloque algo novo. Talvez aquele pecado repetitivo, talvez aquela falta de perdão, talvez o excesso de preocupação, porque Deus nunca enche um coração que insiste em permanecer fechado no rancor com alguém. Perceba uma coisa muito bonita: Jesus nunca disse que faltaria vinho. O vinho novo existe. A graça de Deus existe. E o Espírito Santo, ele continua agindo em nós. E a pergunta não é se Deus quer agir. A pergunta é se nós estamos preparados para receber aquilo que Deus quer fazer em nós. Tem uma frase importante para a gente guardar. Não espere que Deus derrame vinho novo sobre hábitos antigos. Quem muda suas atitudes, muda os seus hábitos. E quem muda os seus hábitos, transforma o seu comportamento. Quem transforma o seu comportamento, amadurece. E quem amadurece na fé, alcança uma nova altitude espiritual. É exatamente isso que Jesus deseja realizar em cada um de nós. Não é apenas melhorar algumas coisas, mas renovar completamente o nosso coração, resgatar ele do pecado. Então, qual é o hábito antigo que continua impedindo Deus de realizar algo em minha vida? Eu tenho pedido mudanças a Deus, mas permanecido com as mesmas atitudes de sempre. É isso? Quais comportamentos revelam que ainda eu preciso amadurecer espiritualmente? Em minha comunidade, eu ajudo a acolher as novidades que o Espírito Santo inspira ou fico apegado às minhas opiniões? Que roupa velha eu preciso retirar do guarda-roupa da minha alma para abrir espaço ao vinho novo da palavra de Deus em mim? Minha fé, ela tem crescido em atitude espiritual ou permanece estacionada pelos mesmos hábitos e pecados repetidos? E a definição de loucura: fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. E preste atenção, as minhas atitudes determinam a minha altitude na fé e na vida. As minhas atitudes determinam a minha altitude na vida e na fé. Que Deus nos abençoe. Um bom dia nos dê o Senhor.